Salve, salve, Fábio Soares do canil Staff Buagape. No vídeo de hoje, nós vamos tratar de um assunto super importante, que é a questão do palato prolongado. Nesse vídeo pode te ajudar a salvar a vida do seu cão ou de um cão de alguém que você conheça. Então não perde esse vídeo. Mas antes da gente entrar no próprio vídeo, queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para ficar recebendo as notificações de novos vídeos. Se possível, deixa um comentário, compartilha com teus amigos e vamos lá conosco conversar com o Dr. Vitor e a Michelle sobre esse assunto super importante. No vídeo de hoje, nós vamos estar falando sobre um assunto super importante, prolongamento do palato mole. E para isso, nós estamos aqui com o Dr. Vitor Madeira, médico veterinário, que vai estar nos auxiliando na explicação sobre a doença. Dr. Vitor, boa tarde. O que seria o prolongamento do palato mole? Certo, então gostaria de agradecer o convite. Certo. O palato mole é uma estrutura muscular que fica atrás do palato duro, certo? Então no céu da boca a gente tem o palato duro, por trás dele o palato mole. O prolongamento do palato mole seria um excesso desse tecido, certo? Que em alguns cães pode promover uma obstrução do trato respiratório superior. Então o prolongamento do palato mole seria isso. Doutor Vitor, e outra pergunta importante. Isso acomete uma raça em si específica ou pode acontecer em qualquer raça? Certo, assim, pode ocorrer de forma isolada em qualquer cachorro. Então, por exemplo, um Doberman, um SRD, um Dog alemão pode ter. Contudo, é predominantemente uma doença que faz parte do que a gente chama da síndrome respiratória dos cães braquicefálicos. Então, as raças braquicefálicas, que são aquelas com o crânio largo e curto, são as mais acometidas. Há até uma regra que a gente diz que o excesso de tecido mole é inversamente proporcional ao comprimento do crânio. Ou seja, quanto mais curto for o crânio de um cão, maior é a quantidade de tecido mole, certo? Então, a resposta seria essa. Doutor Vitor, e eu sempre ouvi falar sobre superaquecimento dos cães. O quanto nós temos que ter cuidado nos horários de exercitar os cães, para não exercitar em horário muito quente. E na quantidade de exercício também, que é para não correr o risco deles superaquecerem. O cão, se ele tiver um problema de prolongamento de palato, tem alguma incidência, influencia em alguma coisa? Certo, com certeza. Então, assim, o que é que seria, então, para me responder essa pergunta de uma forma que as pessoas possam entender, o que é que acontece com o cachorro que tem esse excesso de palato mole, né? O excesso de palato mole, ele vai obstruir o trato respiratório superior. Então, o animal ele vai ter dificuldade de inspirar o ar, certo? O ar vai entrar com mais dificuldade no pulmão. O que é que acontece então? A gente sabe que o cachorro ele não tem glândulas sudoríparas pelo corpo. Ele, para perder calor, ele perde calor através da respiração, certo? Então, um cão com excesso de palato mole, se ele for submetido a uma temperatura mais elevada, digamos, a um exercício mais puxado, o corpo vai aquecer. E ele precisa ter um trato respiratório saudável, anatomicamente perfeito, para que ele possa fazer essa troca e perder o calor e essa temperatura não elevar. O cão com excesso de palato mole ele não vai conseguir realizar esse processo da forma correta, né? Então, o exercício, a temperatura elevada para um cão que tem prolongamento de palato pode desencadear uma crise, né? Um processo de hipertermia e gerar risco para esse animal. Então, com certeza, uma coisa tem relação com a outra. Entendi. E deixa eu te perguntar, aproveitar. Tem alguma coisa que a pessoa possa fazer? Como é que eu identifico que o meu cão tem? Ah, certo. Então, assim, normalmente, essa é uma doença congênita, certo? O animal já nasce com esse problema, sendo que os sintomas, eles são progressivos, certo? Eles vão iniciando de uma forma discreta e costumam os sintomas mais característicos da doença ocorrer por volta dos 2 a 3 anos de idade. É nesse momento que fica mais evidente. Então, o que é que a gente observa? É um cachorro que respira com dificuldade, né, o que a gente chama de dispneia, tem uma respiração mais forçada, normalmente uma respiração que faz muito barulho,
né? Porque quando esse ar passa por esse alongamento do palato mole, vibra esse tecido, então gera muito barulho. Então é uma respiração mais barulhenta. É um animal que às vezes pode apresentar com frequência mucosas mais azuladas, mais cianóticas, né? São cães que normalmente eles são intolerantes a exercício, eles não, digamos, não têm tanta disposição para grandes caminhadas, para exercícios mais forçados, mas basicamente são cães que respiram com dificuldade. Doutor Vitor, então eu já entendi que se o cão ele tem algum problema de superaquecimento, tá, no exercício, no horário e tal, se ele tiver alguma dificuldade com prolongamento de palato, isso vai dificultar mais ainda a respiração dele. Certo. Ok. Mas a única hora que é desencadeado isso, essa dificuldade de respiratória para quem tem um prolongamento de palato, seria com o exercício ou algum outro fator pode estar acontecendo de ter o problema também de falta de respiração? O que acontece aí é o seguinte: um cão que está submetido a uma temperatura muito elevada, independente dele ter o palato mole em excesso ou não, isso pode desencadear o processo de hipertermia, né, e gerar problemas para o cachorro. Agora, no caso de um cão que tem excesso de palato mole, o que chama a atenção é que muitas vezes essa temperatura nem precisa ser uma temperatura tão elevada assim, tá entendendo? Uma caminhada que qualquer cachorro faz tranquilamente pode, para um cão que tem excesso de palato mole, já ser o suficiente para gerar esse processo de hipertermia. Porque o que é que acontece? Quando o animal precisa perder calor, a respiração não vai ajudar, porque o palato mole obstrui. Né? Então, assim, não é só o fato da temperatura externa estar mais elevada. Isso é um dos fatores desencadeantes. Mas, por exemplo, um cão submetido a uma situação de estresse, né? Ou um cão ansioso por um motivo qualquer. Tudo isso vai gerar um aumento na frequência respiratória, sendo que o animal tem dificuldade de inspirar o ar, porque a garganta está obstruída, e isso leva a um processo de hipertermia e gera todo o quadro, né, que é o que a gente chama de síndrome dos cães braquicefálicos. Então não é só a temperatura, são exercícios, estresse, cães ansiosos. Por isso que às vezes as pessoas relatam que o animal entra numa crise no carro, no ar-condicionado. Então não é só a temperatura externa. Outros fatores que levem a um aumento, que geram um aumento da frequência respiratória, pode gerar o quadro, né, que é o que a gente comumente chamado de síndrome dos cães braquicefálicos, porque são os cães mais afetados. Então, assim, eu identifiquei já que o meu cão tem, né? Certo. Eu já consegui identificar, ele tem uma dificuldade respiratória, às vezes a sensação que dá é que ele está com falta de ar realmente, ele vem também acometido, vem uma barba branca também, né? E você percebe que ele está ali com dificuldade. Qual seria o tratamento? Qual é a condução? Essa barba branca, inclusive, é muito característico, né? Porque eles, até é outro sintoma que a gente observa, eles têm uma respiração muito oral, né? E eles acabam tendo o que a gente chama de aerofagia. Eles engolem, eles ingerem ar. E ao ingerir ar, isso pode gerar esse quadro de estar deglutindo, de estar vomitando essa barba branca, certo? Mas o tratamento, existem dois aspectos. O primeiro é tratar a crise naquele momento imediato, né? Então o animal está respirando com muita dificuldade, está começando a ficar cianótico, temperatura muito elevada, temperatura em torno de 40, 41 graus. Você precisa tranquilizar esse cão, resfriar com o que você tiver ao seu alcance, molhar, botar no ventilador, botar gelo e levar no veterinário, certo? Na clínica, às vezes, a gente precisa recorrer a um corticóide, a um oxigênio, a algumas estratégias terapêuticas mais específicas. O proprietário, o que ele precisa fazer é resfriar, acalmar esse cachorro e levar para o veterinário. Esse é o tratamento para o animal que está em crise. Agora, para resolver o problema, aí a gente tem que recorrer a uma cirurgia. Não existe outro caminho. Esse animal tem que ser operado, a gente tem que tirar esse excesso de palato mole, certo? E aí eu gostaria de salientar um aspecto desse tratamento cirúrgico, é que quanto mais tarde a gente deixar para operar, menor vai ser, digamos,
o resultado positivo dessa cirurgia. Porque à medida que essa doença evolui, vai gerando sequelas nesse trato respiratório, na cartilagem laríngea, em estruturas do trato respiratório, que a retirada do palato mole já não vai ser mais o suficiente para resolver o problema. Estou entendendo. Então, porque geram lesões crônicas, certo? Então, quanto antes a gente operar, melhor para o cachorro. Melhor vai ser o resultado da cirurgia. Doutor Vitor, deixa eu aproveitar a oportunidade de te perguntar. E essa cirurgia, é uma cirurgia complicada, é uma cirurgia simples, é uma cirurgia que demora muito? Como é que você... Olha, eu não considero uma cirurgia complicada, não. Também não é uma cirurgia que demora muito. É preciso, no pós-operatório, seguir bem direitinho a orientação do veterinário, porque às vezes o que é que acontece? Você tira o excesso de palato mole, mas por conta da cirurgia isso pode gerar um processo inflamatório que esse palato mole vai ficar edemaciado, vai ficar aumentado de tamanho. Não por conta do excesso de palato mole que ele teve, mas por conta do processo inflamatório. E isso também pode gerar uma obstrução, né, do trato respiratório. Então o ideal é seguir a orientação do veterinário, fazer lá o antibiótico, o anti-inflamatório. No pós-operatório imediato, a gente observa que às vezes pode ter algum sangramento, tá entendendo? O animal pode ter alguns episódios de deglutição, aquela baba branca característica de cães que tem essa doença pode ocorrer no pós-operatório, mas de um modo geral eu considero um pós-operatório tranquilo. Simples, né? Simples. Aí deixa eu te perguntar uma coisa, isso demoraria mais ou menos quanto tempo? Assim, entre a cirurgia e o cachorro estar apto novamente a fazer passeios? Olha, normalmente cirurgia em cavidade oral a cicatrização é tudo muito rápido, sabe? Então com uma semana já está resolvido o problema do animal. Coisa boa. Gente, espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha conseguido ajudar vocês, tá certo? Muito obrigado, doutor Vitor, por mais essa ajuda, mais essa parceria, mais esse esclarecimento, né? Tudo em prol deles e pela saúde deles. Obrigada, doutor Vitor. Por nada. Eu é que agradeço, né, por mais uma vez estar participando aqui do quadro, do canal. Eu que me apaixonei pela raça por conta de vocês, e para mim sempre que eu sou convidado para participar desses vídeos, ou sempre que eu sou convidado para prestar algum serviço em relação aos cães, para mim é uma satisfação. Que vídeo bacana! Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários para que a gente possa te responder, ou então manda uma mensagem para o Dr. Vitor pelo Instagram dele. Tenho certeza que ele vai ter prazer em estar respondendo vocês. E se gostou do vídeo, não esquece, dá o teu like, compartilha com teus amigos e até o próximo vídeo.